gente, bom dia. Olha, hoje é domingo, meu esposo tá aqui hoje. Ele vai saber, depois eu vou pegar o celular e vou mostrar pra vocês. Ele vai mexer aqui hoje, no domingo, tá? Ele vai mexer aqui, ele vai colocar o negócio dele, a portinha hoje, tá? Mas vai ser eu vou ver se eu consigo fazer uma gravação, gravando pra vocês, vou ver se vai dar, né? Eu fazendo hoje um estrogonofe, tá? Eu vou ali na lojinha, eu vou ver se eu vou comprar um creme de leite e o extrato não, o ketchup eu tenho, falta só aquele outro, né? Aquele amarelinho. E aí eu vou filmar pra vocês. Eu vou ver se dá pra filmar, né? Porque às vezes fica com muito barulho, que o irmão dele vai vir aqui. Vai ajudar ele. O irmão dele que realmente vai fazer, né? Ele que vai ajudar. Aí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Aí eu vou fazer um estrogonofe. Aí eu vou ver se eu consigo filmar, tá? Pra vocês. Se não der, né? Mas pelo menos vocês vão ver hoje. Eu mostrei no sábado que tinha um paninho aqui, né? Aí depois vai ter minha portinha. Aí já vai dar aquela coisa mais tchan, né? Fica mais bonitinha a pia, tá bom? Depois eu vou filmar pra vocês, tá? Deixa eu tirar daqui. Ah, eu tô com aquele negocinho rosa. Eu pendurei na ponta da mesa. Por isso que eu tô falando com vocês aqui. E aqui também dá, gente. Eu testei ontem pra ver, assim, aquele YouTube daquela menina que tem 2 filhos loirinhos, né? E que mora na fazenda. Acho que é fazenda, né? No sítio, na fazenda. E eu pus aqui, aí dá pra ver. Eu falei, dá pra filmar também com esse rosinha também. Eu falei muito mal dele, muito mal desse negocinho aí, mas ele dependendo do lugar, ele é bonzinho também. Não é tão ruim também não, tá? Aí depois eu vou filmando pra vocês aqui e fazendo meu estrogonofe, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Ui! Ó. Tá vendo? Aí depois eu vou limpar aqui, tudo bonitinho depois. Aí eu vou estar em casa, na segunda-feira. Eu vou dar uma limpadinha, bonitinho, tá? Vou limpar tudinho hoje. Aí quando for segunda-feira eu vou mostrar, eu não sei, hoje não, mas na segunda-feira eu mostro pra vocês que ele colocou a portinha aí. E aqui, gente, tá o negócio que eu filmei. Esse rosinho, ó, pendurei ele aqui, sabe? Coloquei o fogão aqui, ó. Coloquei o fogão. Aí depois eu vou abrir ele pra fazer comida, tá? Hoje está sol, ó. Aqui fora. Aqui fora. Ontem eu lavei um pouquinho de roupa. Aqui na rua tá sol. Tá sol aqui na rua, tá vendo? Aqui é a árvore, aqui é pé de manga e pé de abacate. Pé de manga aqui também é o trem. Olha o trem passando, tá? Aqui é a minha máquina. Aqui, gente, tá sujo assim que eu tô deixando porque é o danado dos gatos aqui que sobe. Aqui é meu tanquinho, ó. É o meu tanquinho. Aqui tem uma janelinha, tá vendo? Tem uma janelinha. Mas no calor essa janelinha não dá pra nada, porque é muito quente, tá? Mas depois eu vou filmando pra vocês. Olha o danado do gato aqui. Olha, deitado aqui no sofá. Depois, gente, eu vou filmar pra vocês. Que eu vou trocar esse negócio do sofá, tá? Colocar outro depois. Que o gato tá em cima, dormindo aí, os 2 gatos. Coloquei a panela aqui, ó. Coloquei a panela. Mas quando for na segunda-feira eu vou gravando pra vocês, tá bom? Aí eu vou ver se vai dar pra mim. Se não der, gente, me desculpa aí. Se não der pra mim fazer a gravação do estrogonofe, porque vai estar com muito barulho aqui. E o marido enche o saco. Vou ver se vai dar pra gravar, tá? Tá bom? Bom, gente, ó. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou aqui cortar. Vou cortar ele em cubinho, tá? Aí depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A minha faca, minha peixeirinha aqui. Aí eu vou cortar esse frango em cubinho
Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu coloco essa câmera. Não sei se tá escuro aí, né? Mas eu vou colocar depois o meu celular aqui, né? A câmera assim. Aí eu mostro pra vocês direitinho o estrogonofe que eu vou fazer, tá? Bom, gente, aqui eu vou triturar o alho, tá? Não precisa de sábado não, que só vou tirar daqui, ó. Ah, gente, isso aqui é a mão na roda. Peraí, tá? Esse negocinho aqui é a mão na roda, isso aqui. Vou triturar a cebola e o alho, tá? Dá pra mim fazer estrogonofe, porque eu já acho que daqui a pouco vai dar uma hora. Eu vou dar uma refogada no alho e na cebola, né? O estrogonofe. Eu já coloquei o estrogonofe, um pouco de vinagre, né? Aí eu dei uma lavada Ó, eu estou mexendo aqui, viu? Mas quando for amanhã, né, segunda-feira, se der tudo certo aí, se não tiver faltando nada, porque hoje a lojinha é tudo fechada, né? Se faltar alguma coisa aí, se eles não arrumar hoje, direitinho assim, aí vai ser amanhã, né? Aí então é aí. Olha, então, muito bom isso aqui, viu? Esse tá até trituradinho. Eu vou levar vocês ali. Vou levar vocês ali pra pia, pra mesa, pra vocês verem como é que eu faço. Vou ver se eu pego o tripé, tá? Bom, gente, eu vou aqui ligar o fogo, porque... Deixa quieto. Tá? Vou ligar aqui o fogo. Misturando isso aqui, ó. Que é o alho e a cebola. Aqui é um pouquinho só de azeite. Deixa eu dar uma secadinha aqui no... Para aplicar o tomate. Eu tinha um creme de leite aqui em casa e comprei esse aqui. Mas é quase igual, né? Não tem nada não. Aí deixa eu ver. Eu abri o azeite. Vou colocar o azeite aqui. Essa pasta tudo. A tampa sai, ó. Eu vou colocar esse óleo aqui. Tem um óleo pequeno aqui, pegou aqui, ó. E... tô usando isso aqui pra não arranhar o bichinho. Vou deixar um pouquinho aqui. Você está gravando do lado contrário, né? A gente falou que fica mais claro, fica mais bonito, né? Mas tá gravando aí. Não tá vendo não? Dá pra ver não? Tô vendo você, mas... Pronto, tá vendo a panela não? E como que eu... Como que eu não tá vendo eu? Olha, só dá pra gravar quando esse Cozinhando pra vovozinha. Dando uma neguinha, na neguinha, Ô, Jesus. Aqui, ó, coloquei. Ver se dá pra ver. Esse aqui é o
Lá ali a cebola, tá? Vem pra quê? Isso aqui. Vem? Ah, é de perfumar. Agora eu vou jogar estrogonofe, tá? Esse é o peito do frango. Esse é o peito do frango. Isso aqui já estou usando, é sal da Himalaia. Estou colocando assim a mais porque tanta coisa vai colocar aqui, né? E eu tô comendo um bolinho, né? Vou colocar um pouquinho de colorau. Ó, um pouco de cominho. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. A merda já tá ficando nessa torneira. Ah, não, é que não apertou. Agora que tô vendo que É, comprar bonitinho, deixa eu ver. Isso aqui é açafrão. Vou colocar um pouquinho de açafrão. Não vou colocar muito não, porque o açafrão é forte demais. Um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou deixar ele aqui. Vai soltar água, né? Depois eu volto aqui com vocês, tá? Olha, gente, aqui. Tá vendo? Tem que deixar dar aquela... Secar mais um pouco. Deixar mais secar um pouco, tá? De sal já tá bom. Mas tem o outro negócio. Eu não quis colocar pimentão não. Vou deixar ele. Ele tá bonzinho, tá gostoso, não tá ruim não. Tá quase pronto. Deixa secar só um pouquinho. É pra mim colocar. Ah, é. Peraí que eu vou colocar agora a mostarda e o ketchup. Pera aí, povo. Poxa. Essa aqui é a mostarda. Eu não sei quantas colheres de mostarda não. Eu vou colocar logo duas, logo. Ou três, né? Vou colocar essa. Pronto. Aí pegando um gostinho, né? Aí ketchup eu vou colocar também 3 colheres. 3 colheres também, né? Pra ficar gostoso. Depois dou uma olhadinha no sal. Tá bom o sal, tá? Vou fazendo aqui devagarzinho para não tremer tanto, ó. Pra não tremer tanto o celular. Pronto, aqui eu vou deixar apurar só mais um pouquinho. Aí eu desligo, né? Pra mim colocar os... Como que é o negócio? Aquela... 2 negocinhos assim. Deixa eu dar uma... Tá vendo, ó? Acho que tá no escuro, né, gente? Deixei grandinho aqui, ó. Que pra gente sentir o sabor do frango, né?
Pronto, agora eu vou deixar aí apurando aí. Bom, gente, ó, tá grudando, já tá pegando embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo, tá? Vou colocar dois creme de leite. Né, ó. Esse aqui já tá bem cremoso. Esse aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. Tá escuro, né, gente? Ó. Agora eu nem sei se é pra acender o fogo de novo. Acho que é pra acender o fogo de novo. Pra ele, né? Ai, meu Deus, espera aí. Eu esqueci. E aqui tem um negocinho aqui, mas não tá ligado, não. Vou acender aqui o fogo. Acho que vou ter que deixar um pouco, né? Apurando. Eu não vou filmar vocês almoçando, não. Eu almoçando. Mas aqui, gente, tem arroz pronto, ó. Tem muito arroz aqui, tá vendo? Eu só vou esquentar ele, tá? Só vou esquentar ele. E aqui tem feijão. Tem feijão na geladeira, eu pôr mais um pouquinho aqui e esquento. Tá bom? Eu não vou filmar vocês. Não vou filmar como almoçando, não, tá? Agora eu vou almoçar. Então eu vou deixar aqui apurando um pouco, né? Vou deixar aqui apurando, ó. Pronto. Eu vou deixar ela apurando, aí quando for na segunda-feira eu gravo de novo pra vocês, mostrando aqui o que eles fizeram, tá bom? Um bom domingo pra vocês e uma boa tarde pra vocês. Tchau, fique com Deus, viu?